Logo no começo já nos mostra que a Suzuko tá atacando vários monstros tipo madeira, coisa tipo assim, e o Vegeta tá ganhando bastante ponto com isso. Também toda vez que a Suzuko devora um desses monstros, a fome dele acaba sendo diminuída, que acaba deixando bastante alegre por causa disso. Pelo jeito esses monstros são bastante gostosos na opinião dela, né? Também toda vez que ela devora um monstro, ela ganha a habilidade do monstro, ela ganha. Então ela pega outro remoto monstro e rebola ele no chão com toda a sua força. Então o Potão já fala que entendeu que a Suzuko pode saciar sua fome comendo monstros. Depois já pensa que ele tem que dar um jeito de acabar com essa maldição, porque ele não lembra dela na antiga vida dele. Então ele pensa que ele não deve estar nessa dungeon aí que ele tá agora. Então ele pensa, na antiga vida dele apareceu foi outra dungeon, não essa daqui que eles estão agora. Então o Léo pensa que dessa vez a diferença é que a Suzuko está junto com ele. Então a Suzuko pergunta para o Léo se ele tá querendo um pouco de monstro para comer. Então o Léo fala que não tá, que tá de barriga cheia. O Léo pensa, e se a dungeon tá querendo eliminar a Suzuko? Como o Léo é dono da Suzuko, amava, a dungeon vai acabar eliminando ele no lugar dela, como ela é forte demais. Dando essa maldição que ele tá agora. Precisa terminar essa dungeon em 72 horas, senão ele vai ficar preso para sempre aí nela. Então o Léo se pergunta como ele e a Suzuko conseguem limpar essa dungeon nessas 72 horas que ela é enorme. Então embaixo do Léo começa a fazer zoado, o chão começa a quebrar, então do nada aparece dois monstros pra perto do Léo. Acaba gritando não, então a Suzuka vai ficando bastante raiva e acaba conseguindo proteger o Léo no último minuto, usando uma das habilidades desses monstros que ela conseguiu. A Suzuka ficando também surpresa que ela conseguiu usar a habilidade desses monstros. A Suzuka pergunta pro pai dela se ele tá bem, então ele fala que tá bem sim, então ele fala que é bem feito pra esses monstros. E seus pensamentos lá tá bastante feliz porque ele percebeu que a Suzuka acabou roubando a habilidade desse monstro para ela. Então acaba ficando com medo porque do nada esses monstros começam a brilhar, né? Então o Léo manda a Suzuka se afastar desses monstros porque eles vão explodir. Então do nada os monstros explodem e acabam destruindo todos os prédios no lugar que eles estão. Só que ele acaba nos mostrando que já passou 24 horas desde que essa floresta negra foi manifestada nessa cidade aí deles. Do nada aparece um cara dizendo que ele conhece as fraquezas desses monstros, que aproveitar o Lucas Samar também. Ele fala pro pessoal porque ele já foi um jogador do beta pra todo mundo seguir ele agora. Do nada vários figurantes começam a ocorrer, acontecem umas explosão para desses figurantes, deixando o Lucas bastante com medo por causa disso, porque pelo jeito apareceu um monstro level 2 agora. Esse monstro acaba dando um rugido perto do Luca. Acaba deixando os figurantes se perguntando que diabo de monstro é esse agora. O Luca manda os figurantes acalmar porque ele tem um jeito de resolver isso do jeito mais fácil possível. Então o Luca se prepara para dar um apelo de um grito. Ele chama alguém chamado Possuído da Profecia, algo do tipo assim. Então do nada em cima do prédio acaba sendo uma luz azul que acaba destruindo um monstro com tudo no chão. Então a garota que salvou eles, então ela fala, então isso é um monstro de level 2. E ela é uma jurista de rank F, aqui tem o nome dela, mas vou chamar ela de Mika, que é o segundo nome dela. Fala que eles são mamão com açúcar, fácil demais. Então o Luca fala para os figurantes, viu? Eu não falo, e se vocês seguirem as minhas ordens, vocês vão sair vivo dessas. Acaba deixando todos os figurantes muito alegres, cantando vitória, porque ela destruiu um monstro em um piscar de olhos. O Mickey pensa que ele é bom controlando as pessoas. Ela pensa que Ridou se conhece só faz um dia. Só que nos mostra como Ridou se conhecia, que ela estava sendo atacada pelos monstros, então ele, pelo jeito ele conseguiu salvar ela. Então o Lucas Sama fala que ele tá reunindo as pessoas para derrotar essa dungeon. Ele fala por si da professora como vocês são bastante valiosos para mim. Acaba se apresentando que o nome dele é Lucas, jogador do beta. Então eles perguntam se ela quer se tornar uma heroína junto com ele. Depois sendo nos cortes, elas perguntam como acelerado como ele quer se tornar um herói nesse mundo agora. Então a Mika pensa que esse é uma dungeon de rank F sim, mas pelo jeito os monstros estão evoluindo muito rápido. Ele para essa dungeon não vai ser nada fácil na opinião dela. A Suzuko fala, é bastante divertido e incrível, né papai? A Suzuko pergunta para o Léo se eles podem fazer aquilo tudo de novo. O Léo fala que meu pai se divertiu bastante hoje. O Léo pensa que a Suzuko salvou ele, mas que desse jeito ele vai acabar morto. Então lá abaixo tem o Lucas falando, se vocês querem passar a dungeon, me siga agora. Então o Léo pensa, então esse é o jovem Lucas, assim sendo um novato, ele tem bastante habilidade ainda. Então o Léo pensa, limpar a dungeon que talvez não seja uma má ideia. Depois a vida estão começa a balançar. Então o Léo se pergunta que diabo de vibração é, então o Léo olha pra baixo e percebe que seus monstros subindo também. O Suzuko fala que é comida, que eles finalmente vão comer mais. Então o Léo fica surpreso que todos eles estão escalando a árvore onde eles estão. Os filhos se perguntam que diabo tem errado com essa árvore, parece que ela está viva. Então a Mix pergunta que esses caras ingerem tudo. Então o Luca fala que nada bom, que pelo jeito essa árvore vai cair mesmo. Então a árvore acaba estralando, que pelo jeito ela quebrou no meio dela. Então o Luca acaba percebendo isso, então ele manda a Mika correr mais atrás, a árvore acaba caindo em cima dela. Acaba fazendo um belo de um estrago na cidade onde eles estão. Então poder começa a se dissipar, então nos mostra que o protagonista pelo jeito sobreviveu. Depois se perguntando onde ele está, se ele ainda está vivo. Pergunta que sensação é essa que ele tá sentindo agora. Mika fala, ei moleque, mas você sair daí agora. Então ela manda ele ficar paradinho. Então Léo fala que isso foi um acidente, que não foi culpa dele. Então a Mika fala, foi você que derrubou aquela árvore, então você tem bastante culhões então. Então o Léo fala que foi só por acidente, que ele só tava andando a pouco quando essa árvore caiu. Isso tudo foi uma coincidência. Então a Suzuko começa a perguntar onde tá o papai dela, em qual lugar que ele está. Começa a levar bastante por ele, então a Suzuko pergunta o que diabo é isso. Então a Suzuko fala, finalmente encontra aí papai.
Acaba deixando a Mika bastante assustada quando vê ela. Depois já fica alegre, dizendo: Suzuko, beleza, agora sim. Então a Mika acaba se levantando e começa a usar seus poderes. Então ela fala: pode deixar ela comigo agora. Então a Mika fala que ela não corre do perigo, que ela vai defender ele desse monstro. Acaba deixando o Paul sem entender nada dessa situação inteira. Então a Mika fala que está tudo bem e não precisa se preocupar com nada. A Mika fala pra Suzuko ir até ela agora. Então o Paul já pensa que tá rolando, então ela tá pensando que a Suzuko é uma inimiga, é? Então a Mika parte pra cima da Suzuko com bastante velocidade. Chega até uma hora que ela começa até a desaparecer, só aparece o raio azul na frente de todo mundo. Então o Léo manda ela ter cuidado. Então a Mika consegue achar uma abertura, então ela fala: finalmente achei essa abertura. Então a Mika acaba usando um ataque bastante forte. Quando a Mika fala que pegou ela, a Suzuko só dá um tapazinho que faz a Mika bater com tudo no chão. Então a Mika fala: papai, você tá preocupado comigo? Nos seus pensamentos o Léo só tava preocupado mesmo em estar com a Mika. Então o Léo pergunta se a Mika tava bem. Em seus pensamentos ele espera que ela não tenha morrido com esse ataque, então ele acaba percebendo que ela só desmaiou com aquele ataque da Suzuko. Então o Léo fica se perguntando o que diabo ele vai fazer agora. Então a Suzuko pergunta se ela pode comer a Mika. Comer a Mika como tivesse comendo arroz, pessoal. Não pense na besteira nessa hora. Então o Léo manda a Suzuko não comer pessoas. Em seus pensamentos, o Léo tenta se lembrar, acaba se lembrando que ela é uma jurista da equipe do Luca. Então o Léo pensa: se ele salvar a Mika agora, o Lucas vai deixar ele se entrar num grupo desse sem problema nenhum. Ele também pensa que vai tudo para baixo se descobrir sobre a Suzuki. Então o Léo manda a Suzuki se esconder um pouco. A Suzuki se pergunta como assim. Então o Léo fala só por um tempozinho. Então o Léo fala que é para ele conseguir encontrar coisas gostosas. Se ela se esconder, ele vai dar bastante doces para ela comer. Fica bastante feliz. Então a Suzuki fala que ela vai se esconder bastante bem para ninguém perceber ela. Então o Léo fala para ser uma boa garota que ele vai caçar os petiscos dela. Então ele acaba recebendo a notificação da sua maldição, que ela acabou diminuindo bastante. Então o Léo fala que sua maldição desapareceu mais porque a Suzuko se escondeu. Então o Léo pensa: se eu for assim, ele terá que deixar a Mika mais escondida por um certo tempo. Então o Léo vai fazer que o Luca encontre o chefe e que a Suzuko derrote esse chefe logo. Então a Mika acaba acordando depois daquela lapada que ela acabou levando. Do jeito, a Mika tá com bastante uma bela dor de cabeça. Então o Léo fala que finalmente você acordou, que ele tá bastante feliz por causa disso. Então a Mika pergunta o que aconteceu com o monstro. Então o Léo fala que ele correu para longe graças a você, Onisama. A Mika acaba ficando sem entender nada do que aconteceu. A Mika fala que não se lembra bem, mas fala que tanto faz, dependendo como o monstro foi embora. Então a Mika acaba se levantando e fala que é perigoso ficar aí, perdido por um lugar bastante seguro agora. Então o Léo pensa que finalmente do jeito que ele planejou. A Mika fala: aliás, qual é seu nome? Então o Léo pensa: eventualmente eles vão descobrir sobre a Suzuko, mas por enquanto eu vou esconder meu verdadeiro nome. Então o Léo aqui acaba dando um nome falso para a Mika e pergunta qual é o nome dela. Então aqui a Mika falando seu nome completo e fala para ele que ele só pode chamar ela de Mika se quiser. Acaba estendendo a mão e fala: levante, vamos sair daqui agora. O Léo estica sua mão e fala: um prazer conhecê-lo, Mika. Então a Suzuko acaba se perguntando o que é isso que eles estão fazendo. É um cor bastante familiar para ela, pelo jeito. Então o Léo fala: Suzuko, siga a gente sem fazer barulho, com eles logo à frente. Pagou nos beijos, a Suzuko fala que tá. Então a Mika fala: Léo, não fique longe. Então o Léo fala que tá bom. Então a cena acaba nos cortando, parece que é por um depósito. E nesse depósito a equipe do Luca. Então o Luca acaba perguntando qual foi o relatório da missão deles. Ele pergunta que a equipe 3 e 4 encontraram ela. Então a equipe 3 e a equipe 4 fala que ainda não encontraram ela, que eles estão trabalhando nisso. Então o Lucas pergunta onde o diabo tá essa garota. Com a cara bastante zangada, o Lucas fala para encontrar logo ela, porque se não fosse ela, essa equipe já tava toda destruída agora. Então um dos flagrantes fala que entendido, que eles vão encontrar ela para ele se acalmar um pouco. Em seus pensamentos, o Lucas pensa que a habilidade da Mika é bastante poderosa. Então ele espera que ela esteja bem num lugar bastante seguro. Então lá atrás a Mika fala que não precisa mais procurar ela. Então a Mika fala: e aí, Luca? Com um sorriso na ponta outra, o Luca responde bastante agradecido que ela esteja bem. Então o Luca fala: bem-vindo de volta, Mika. Então o Luca pergunta para a Mika se esse garoto tá junto com ela, é o irmão dela. Então a Suzuko fala que pelo jeito o papai é o único que consegue me ver agora. Então a Mika fala que não é ele não. Então a Mika fala que salvou ele no meio do caminho. Então ela acaba se apresentando por outro nome para o Luca. Seus pensamentos, o Léo fala: quanto tempo, Luca, eu senti tanta sua falta. Mas é que eu tô achando que esse protagonista é, né? O Léo pergunta para o Lucas se ele pode se juntar ao grupo. Então o Lucas, apertando a mão do Léo, pode falar que pode sim. Já que você está com a Mika, você pode sim. Em seus pensamentos, o Lucas pensa que esse Tampi é bastante assustador com essa cara dele, bastante suspeito na opinião dele. Em seus pensamentos, o Lucas fala que ele vai usar sua habilidade exclusiva para descobrir a verdadeira identidade do protagonista, Léo. Porque nos mostra que a verdade dele está analisando. Então o Léo está perguntando se ele pode ajudar em alguma coisa para o Lucas, mas acaba dando falha só a verificação. Então o Lucas fala que é bom você estar motivado e na verdade me chamo Lucas, então você pode me chamar de chefe daqui agora em diante. Então quando o Lucas fala que inquisito falha ou impossível de identificar, então o Léo fala: certo, chefe. Então o Lucas fica se perguntando que diabo tem esse cara porque não consegue ver a informação dele. Porque nos mostra que toda vez que o Lucas tentou fazer isso deu falho.
Então o Lucas fica se perguntando que diabo de trabalho que ele vai dar pro Léo agora. Acaba deixando o Léo sem entender nada. Então o Lucas fica se perguntando que diabo tá acontecendo, porque tá dando falha. Então o Lucas acaba caindo de joelho no chão. Então o personagem pergunta que diabo tá acontecendo com o chefe dele. Aqui nos mostra que o Lucas tá com bastante dor de cabeça por ter usado tanto sua habilidade. Então o Léo pergunta se ele está bem. Então aqui o Lucas acaba vendo a Suzuko. Então a Suzuko fala sem biblioteca, acaba dando barriga de um susto no Lucas. Todo mundo fica sem entender nada do que aconteceu agora. Meu amigo pergunta se tem algo de errado com o Luca. Então a Suzuko fala para o Léo que ele assustou ele só um pouco. Então o Léo pensa, então foi culpa da Suzuko disso. Acaba dando banho de um slong, todo mundo fica perguntando o que diabo aconteceu. Um monte de gente começa a correr, acontece a grande de uma explosão. Então o Luca fala que pelo jeito a fábrica acabou de explodir. Então o Luca fica perguntando o que diabo tá acontecendo agora.